Não, mexericos, porque isso não vai levar a lado nenhum, porque aqui o nosso lema e o assunto principal é este. Eu acho que a professora não tem interesse nenhum. Meu diploma de mestrado para ela, para que ela tenha certeza que não existe mentira no meu currículo. É assim, eu não sei o que é que poderá estar na cabeça de algumas pessoas, não é só dela, infelizmente, e perante aquilo que tenho vindo a assistir, que me têm enviado, eu fico espantada, mas pronto, cada um gere a sua formação pessoal da forma como tem. Agora, a verdade é uma, professora. A professora está a fazer um trabalho, a professora está empenhada, não só por estar a fazer este trabalho para a congregação, que aí nós já vamos, mas a sua vida é vivida para a música. Vive em função da música, para tudo que está ligado à música, independentemente da instituição religiosa, é só para o bem da música, não é? Isso. Mas, professora, deixe-me só aqui dizer, eu não vou estar aqui a responder aos comentários, porque eu vou estar focada naquilo que a professora vai responder. Eu também vou colocar algumas perguntas à professora, está bem? Porque realmente este trabalho, eu tenho no meu poder este inário que a professora Daisy me ofereceu. Eu sou sincera, eu sou suspeita, fui musicista da congregação, mas muito básica, mas admiro este trabalho. E o que eu tenho, aqui é a primeira pergunta que eu tenho a fazer à professora. Eu gostaria de saber, professora Deise, exatamente quem foi o irmão ou a irmã que a procurou para pedir ajuda na congregação cristã. Foram irmãos da Comissão da Música ou dos irmãos do Ministério? Não foi desse jeito que ocorreu. Vou te contar exatamente o que aconteceu. Eu sou uma professora de especialização organística. Então, eu ensino a trabalhar com os dois pés, orquestração, as regras organísticas, regras de harmonia. E uma das minhas alunas de especialização chegou para mim e falou: professora Deise, a senhora pode incluir na minha especialização os métodos CCB? Veja, eu não quero falar de método hoje, eu vou contar como eles chegaram a mim. Eu disse, claro, você me paga, minha amiga. Você me paga, eu incluo o que você quer. Só que eu não tenho esses livros. Ela falou, sem problema, eu vou te trazer de presente. E me trouxe os 4 volumes. Eu comecei a folhear os volumes para ver o que eu ia dar na minha aula. E comecei a ver algumas incongruências com a lei do órgão. Então, eu fui corrigindo no meu livro, anotando no meu livro para me ensinar corretamente a minha aluna. Porque, para mim, não tinha sentido eu dar uma aula de especialização e ensinar uma coisa errada porque estava dessa forma. Então, eu fui corrigindo. Essa aluna, acho que passou para outra amiga, que passou para outra amiga, que passou para outra amiga. Eu fui convidada para tomar um café aqui na minha casa com os anciões do Brás. Estava marcado para o dia 15 de dezembro. Eu concordei. Quando foi dia 13 de dezembro, eles ligaram e falaram, professora, vão ser muitas pessoas. Eu disse, pode vir, eu moro numa chácara, minha casa é grande. Um pouquinho mais tarde, eles me ligaram e disseram, professora, mas nós vamos ter que fazer ata. A senhora se incomodaria, em vez da gente fazer a reunião aí na sua casa, nós fazermos no Brás? Eu falei, claro que não. Eu já deixei livre meu dia para vocês, eu vou até o Brás. Peguei todo o meu material, porque para mim é muito fácil receber em casa, porque eu tenho tudo na mão aqui. Mas fiz uma malinha e pus tudo o que eu precisaria. Tratados de harmonia, tratados de teoria, tratados de órgão, lei, a Constituição brasileira, tudo. Fui munida das minhas coisas. Chego lá,
Eu abro a porta, tinha uns 15 homens de terno sentados em volta de uma mesa. Eu brinquei: isso é uma sabatina? Eles responderam: é. Eu falei: ok, então podem gravar tudo. Eu deixo que grave tudo. Aí começaram: professora, é verdade que a senhora disse que tem erros nos nossos métodos? Eu falei: perfeitamente, disse sim. E a senhora pode provar? Posso. Cada um pegou seu livro e eu comecei a abrir no original. Este é original. Compara com isso. Isso foi mudado. Pronto. E assim foi que eu cheguei neles. Agora, como eu cheguei a falar do Inário no final desta reunião de 4h30, eles me pediram: a senhora corrigiria os métodos? E eu disse sim. Mas tem alguns erros também no nosso Inário. Eles falaram, não fui eu. Eu sabia que tinha, mas eu não ia falar. Não nessa reunião. E também não era meu serviço. Eu estava trabalhando os métodos com as minhas alunas. Então eu falei: bom, eu não ia tocar nesse assunto. Mas já que vocês falaram, pois é, nós já tivemos aqui um outro irmão da congregação, muito entendido em música, que nos mostrou alguns erros de alguns lugares e fez uma sugestão. Se fosse a senhora, que a senhora corrigiria primeiro? Os métodos ou o Inário? Eu respondi: os métodos, porque são livros de estudos. Então, eu corrigiria primeiro os métodos, que tem muita gente que vai estudar por eles. E, posteriormente, corrigiríamos o Inário. A senhora faria isso? Faria. Então, nesta reunião, eu fiz 2 promessas que me foram perguntadas. Eu prometi que eu corrigiria os métodos e prometi que eu corrigiria o Inário. Pronto. Só que depois disso, eu comecei meu trabalho, porque para promessa é dívida. Mas, professora, então, deixa-me só aqui colocar esta questão. Mas isso ficou escrito em alguma ata, ou foi só verbalmente numa reunião com esses 6 ditos irmãos? Eles me convidaram para ir lá porque ia ter ata. Uhum. Eu não perguntei, foi escrito isso, tem ata, mas eu tenho tudo gravado. Nós temos os áudios, como eles têm também. Porque quando eu disse para ele: vocês vão precisar da nossa fala com outros anciões? Sim, então grava tudo. Então eles falaram: então a senhora grave também. Então eu também tenho a gravação da reunião no seu total. Uhum. Aí o que aconteceu? Imediatamente, aquela correção que era minha para os meus alunos, eu comecei a fazer no computador e dei de presente para um conjunto dos 4 volumes, com uma listagem de cada erro que tinha em cada página e os 4 volumes corrigidos. Ao presenteá-los com esse trabalho, eu disse: podem tirar meu nome de qualquer lugar onde apareça. Eu sei o que isso causaria de embaraço e não quero embaraçá-los. Podem tirar meu nome, eu não quero nem que falem que fui eu que fiz. Tudo bem, está tudo certo. Dei de presente. Aí, terminei os métodos, comecei a fazer o quê? O Inário. Eu não tinha prometido que depois do método eu faria o Inário? Uhum. Pai Celeste, que trabalho! Cada música, eu escrevi novamente a primeira voz para ter todas as perninhas para cima, as hastes das notas. A segunda voz, outro lugar com as pernas. Bom, cada staff, cada voz está correta, com a sua haste virada para o lado correto. O dedilhado, eu fiz o dedilhado das 4 vozes, também marcado com correção em cima da cabeça de cada nota, tudo marcado. Terminando de fazer o dedilhado,
Eu falei, mas seria tão bom se tivesse a cifra para eles saberem por que eu mudei alguns baixos. Cifrei o inário inteirinho. De posse da cifra, eu anotei as cadências. Porque quem sabe música, quem tem aprendizado, sabe que as cadências marcam onde se respirar com correção. Não eu acho que aqui ou faz aqui, não. Então, marquei cada cadência. Aí, terminando as cadências, eu fui corrigir o baixo, que na cadência precisa ser a tônica. Então, pus em vermelhinho tudo que foi trocado e está justificado. Ninguém precisa ligar para mim e perguntar por que essa nota está vermelha. Está vermelha porque ela tinha que ser tônica por causa da cadência. Está tudo explicado no inário. Uhum. Professora Deise, deixe-me só aqui referir uma coisa. Este inário 5, quando veio para as organistas, na época, ele foi muito criticado porque as organistas tiveram muita dificuldade em tocar, executar este inário. Aqui em Portugal, e creio que até mesmo pelo resto da Europa. No mundo este inteiro. Inário foi muito criticado porque dificultou muito o trabalho das organistas. E neste inário que a professora fez, veio retificar todos esses erros, ainda veio trazer... Mas eu não reescrevi o arranjo de jeito nenhum, porque o arranjo, o inário é difícil porque ele é lindo. Quanto mais você trabalha a harmonia de uma peça, mais sofisticada, mais harmônica ela vai ficar. É o que aconteceu com o Inário 5. A parte das 4 vozes é linda e difícil. É um dos inários mais difíceis que existe. Mas é lindo. Mas o inário para o organista, para o órgão. Eu estou falando do inário 5 para o organista, que são as 4 vozes escritas dessa forma que está lá, que é muito lindo. Uhum. Só que em algumas partes o baixo dissonava com o acorde, não dava a sensação que você queria, porque esse baixo precisava ser trocado. Foi o que eu fiz. Então, eu não mexi no arranjo do inário. Eu corrigi notas que precisavam ser trocadas, anotei as respirações todas, porque o inário 5 tem muita respiração marcada e muitas outras não marcadas. Então, aí fica aquela frase longa, e como o hino é lento, você não consegue chegar sem respirar até no final. Aí você vai olhar, tinha um local que era para ser respirado. Então, eu corrigi. Exato. Professor, portanto, neste trabalho corrigiu, porque até mesmo o que eu entendi, professora Deise, me corrija, por favor, é que este inário estava para piano e não para órgão. Ele estava para piano, mas o inário da organista já veio com o pedal. Mas então a professora retificou aqui. Estava na maioria repetindo a voz do baixo vocal. Não é a mesma coisa. Baixo vocal, como você foi música, tem uma tessitura, uma extensão. O baixo da pedaleira tem uma extensão muito maior. Então, normalmente, não se repete a nota da mão esquerda, que é o baixo vocal, para o baixo do pedal. Você pode repetir, sim, quando a harmonia é fácil, e está fácil saber, então você repete aquele pedal. Mas quando a harmonia é rebuscada, trabalhada, o pedal precisa dar o apoio necessário para a harmonia para ficar correto. Então, não é na mesma altura do que é o baixo vocal. Exato. Então, aqui está perguntando, o Osmar está perguntando, então o novo inário 5 também tem erros? Sim, tem erros. Tem erros harmônicos e na maior parte de respiração e pedaleira. O resto está tudo certo. Tem erros, sim, que podem ser perfeitamente corrigidos. E que já estão corrigidos neste trabalho que a professora Deise...
E aí, quando eu acabei o primeiro volume, porque é um trabalho extenso, eu demoro no mínimo 3 horas para refazer cada hino. Depois vem a pesquisa. A pesquisa para você encontrar quem escreveu. Porque, normalmente, no inário, é colocado o nome original do hino. Embaixo vem versão CCB e o nome CCB. Aí, do lado esquerdo, deixa eu pensar de que lado que é, deixa eu pegar o inário aqui. Do lado esquerdo vem o nome do autor. Autor é quem escreve a letra. E do lado direito vem o do compositor, que escreveu a música. Neste inário não tem o nome do autor. Por que não tem o inário do autor? Porque eles trocaram a letra. Mas Sim. A gente não tira o nome do autor quando troca a letra. A gente já pôs lá em cima, versão CCB. Então, isso já justifica. Então, quando você não encontra o nome do autor, você não encontra a história do hino em lugar nenhum. Não, Então, a pesquisa me custou muito tempo. Sim, porque, professora Daisy, aqui está aqui um trabalho, só quem tem o inário na mão é que consegue compreender o trabalho que está aqui, em que a professora tem a análise do hino, a linguística, tem o nome original da peça, tenho aqui isto, aqui, todo este trabalho, Certo. tem a história, tenho aqui a perguntar, tem história? Tem. Tem o andamento indicado, tem o nome do hino CCB, tem a escrita musical, o que diz a letra, neste caso que é o hino 28, em que até diz aqui o que diz a letra, convidando a marchar firme e sem medo, direto para o céu. Isso. Portanto, isto é um trabalho, só 3 horas, eu digo assim, só 3 horas, professora Deise, eu acho que cada hino... Da musical do hino, 3 horas, fora a pesquisa. Exato, tem aqui a tonalidade inicial e final, tem acidentes ocorrentes, se tem ou não, a fórmula do compasso, portanto, tem aqui a métrica, tem aqui vários pormenores que quem está ligado à música precisa saber. Então, se ele não teve essa aula, ele tem aqui a análise e está mostrando para ele. Deixa eu mostrar aqui de perto. Olha aqui, por exemplo, olha as cadências, quadradinhos, vermelho, amarelo, são as cadências. Sim, tem aqui, tem, exato. Exato, está tudo indicado, está tudo indicado. Deixa eu ver quando eu troquei algum baixo para mostrar aí. Quer ver? Olha aqui, ó. Hino 32, acompanha comigo. Hino 32. Isso. No segundo sistema, tem 2 pedais em vermelho. Olha aqui, ó. Sim, tem aqui, tem. Por quê? Porque aí era uma cadência. Então, tinha que ter o pedal da tônica indicando. Sim. Aqui outro está escrevendo assim, meu Deus, mas o Inário 5, que foi comprado por toda Irmandade, terá que ser tocado para tocar? Claro que não. Claro que não, Osmar. Este aqui não é um inário para você levar na igreja. Está escrito não. Aqui, ó. Inário de estudos. Então, quando tem um pedal ou outro indicado que você vai precisar trocar, você anota no seu inário, não precisa comprar outro inário. Então, este inário foi feito não para você levar na igreja e tocar ele, para você ensinar corretamente os alunos. Ele é ótimo para as instrutoras, ele é ótimo para examinadoras, que vão falar com propriedade. Aí, a Silvia Marques está perguntando, mas teve algum retorno positivo por parte dos encarregados? Veja, irmã, muitos encarregados, sim. O primeiro que ficou pronto foi enviado para quem?
para os encarregados e anciões da CCB, que se E as, tivesse... e as examinadoras, as responsáveis? As examinadoras estão estudando, aquelas que curtem o trabalho, estão comprando. Todo mundo, mesmo quem eu digo, não precisa comprar, traga o seu inário que a gente corrige nele. Não, eu quero esse. Então, está sendo muito aplaudido por aqueles que gostam de estudar, por aqueles que querem ensinar um hino corretamente e por aqueles que não podem pagar um ensino caro. Vai ter tudo aí. Vai ter tudo aí. Não tem problema. Tem a Professora, versão. exato. Mas, professora Daisy, agora falar um ensino caro, é que aqui em Portugal não se paga a quem ensina música para tocar na congregação. Aqui em Portugal e até mesmo no restante da Europa, que eu tenha conhecimento até ao presente momento, não se paga aos instrutores de música ou até às irmãs professoras de música, de órgão ou de outros instrumentos, não é pago esse trabalho. Eu sei que no Brasil é pago e até há mesmo irmãs examinadoras que têm escolas de música, vivem disso, compreende-se perfeitamente, porque... No Brasil, veja, eu não posso falar com autoridade sobre essas coisas do funcionamento dentro da CCB, mas eu tenho alunas que são examinadoras, que dão aula, eu sei de examinadoras dos Estados Unidos, de outros lugares, que cobram e cobram bem, então eu acho que não deve existir esta proibição. Estou falando Não. E não em nome da igreja, porque eu não entendo. Agora, o que eu sei é que existe o GEM, que é aonde as meninas vão estudar dentro da igreja e que lá o estudo é gratuito. Estou entendendo. Então, o que mostra que você pode ter alunos pagantes e também contribuir para a igreja dando aula nos GEMs. Mas então, professora, quer dizer que a receptividade por parte de encarregados, até mesmo de anciães, tem sido positiva? Olha, a Elimar Cruz está dizendo aqui, no Brasil não é pago em todos os lugares. Não, Elimar, não é assim, não. Eu tenho um curso aqui onde eu tenho 60 examinadoras. Muitas fazem, e instrutoras que trabalham para fora também, que tem grupos de alunos pagantes e outros que não pagam, dentro do GEM. É o que eu sei, mas eu não posso falar com autoridade. Então, depois eu vou me informar. Mas, professora Daisy, conforme eu estava-lhe a perguntar, a receptividade a este extraordinário trabalho tem sido positiva por parte de encarregados e até dos anciães. Sim. Mas eu vou-lhe aqui, eu vou ser um bocadinho mazinha, porque eu vou direta. E as examinadoras responsáveis máximas da congregação, qual é a receptividade delas? É positiva? É negativa? Acham bem? A ação é minha amiga, respeita meu trabalho, utiliza meus livros na região dela. Assim como tem outras examinadoras que adotam toda a metodologia corrigida. Aliás, eu não chamo mais de corrigida, eu chamo de atualizada. Pronto, certo? Então, tem muitas, sim, em muitas regiões do país que estão fazendo pela metodologia atualizada, que é esta aí. Pois, mas, professora, será que este trabalho... É perguntar, eu sou chicoteada semanalmente. Se eu tivesse cicatriz, minhas costas estariam em fogo, estariam sangrando. E meu marido, brincando, fala para mim assim: quer ter grandes emoções? Entre para a CCB. Mas eu sei que isso é comigo, particular. Então, não são todas, são grupos. Então, aquelas, por exemplo, que escreveram os métodos, se doaram, fizeram o método, e depois chega uma pessoa de fora da igreja para dizer que o trabalho não está 100%, eu também acho que eu ficaria assim com raiva de quem fez isso. Agora, jamais
eu quis expô-las e nem o trabalho. Eu fiz só para os meus alunos de especialização. Elas que levaram isso para outros lugares. E aí eu não vou contar mentira. Eu fui inquirida no Brás por 15 senhores. Então, eu não fiz a correção dos métodos ao meu bel prazer e estou vendendo. Você sabe quanto eu ganho com esse cenário? Nada, nada. E todo mundo acha caríssimo R$ 200, mais o transporte. Agora, veja, só da gráfica, eu deixei aqui um negócio da gráfica para mostrar para você. Cada inário na gráfica sai para mim por R$ 143. São 480 páginas coloridas. Então, sai isso. Aí, a gráfica me cobra mais R$ 17 para mandar entregar. Então, soma no 143, já deu 160. Aí, se você quer que pague, que envie, o correio módico mais barato fica em R$ 27. Então, soma essas coisas. Eu tenho funcionário, eu tenho máquinas. Não sobrou R$ 30 de lucro. Não sobrou. Entendeu? Então, não é por dinheiro, com certeza. Com certeza. Então, quando a CCB, por exemplo, faz um método, ela manda fazer 100 mil. Se você faz 100 mil tiragens de um livro só, esse livro vai custar R$ 3. Agora, se você faz de 1 por 1, de 10 em 10, ele multiplica N vezes, que é o meu caso. Mas então, professora, qual é o impacto que isto tudo está a ter na sua vida emocional e até mesmo profissional? Toda esta situação. Veja, na minha vida profissional, eu perdi muitos alunos por causa disso, por causa de irmã que fala: não compre livro da Deise. A Deise não é da igreja. A Deise é mentirosa. Então, por conta disso, tem as que acreditam. E cancelam a sua aula comigo, não compram o livro de mim, aí se une a outra que fala mal de mim. Então, tem coisas. Você vê, essa semana teve uma coisa muito legal, que o encarregado, Cláudio Moraes, mostrou o tópico dos ensinamentos. Que lá no tópico dos ensinamentos, que é a Bíblia da obediência na CCB, na página 315, está escrito assim: um músico da CCB pode escolher seu professor, seja ele da fé ou fora da fé. Ele que escolhe. Aí, na página 300,